Gente, sobre o último tópico, então, sobre essa questão, né? O que fazer quando a criança se sente com sintomas? E se acontecer de alguém se infectar, vai ter que parar a sala inteira? Eu queria chamar o Vitor primeiro, porque a gente já comentou sobre bolsões de alunos, né? Grupos de alunos específicos. E será que essa medida funciona? A gente separar o mesmo grupo como se fosse um grupo social específico, que aquele grupo vai entrar em contato com ele sempre e não vai ter contato com outros. Será que isso funciona na prática? E aí chamando a Lorena também para a experiência dela. O ideal é que a gente tenha interações no menor número possível de pessoas, né? Então, a gente tenha um certo grupo de alunos que interajam só com essas pessoas, né? E aí, por exemplo, se tiver o professor que vai participar em diversas salas, tendo uma máscara, um respirador PFF2, o risco desse professor transmitir o vírus, caso ele tenha, já é bem mais baixo, né? É muito difícil dizer que se funciona ou não funciona. Idealmente, é o que deveria ser feito, né? A gente ter o menor número possível de pessoas interagindo para que, por exemplo, se eu tiver alguém infectado, como ela vai ter contato com poucas pessoas, ela não vai conseguir transformar isso num surto muito grande em toda a escola. E aí a questão é pensar isso na prática, né, que é um desafio muito grande. Quais são as medidas que a gente pode fazer para fazer com que essa interação entre as pessoas seja a menor possível? Então, é muito difícil dar uma resposta. Em vários países, isso acabou funcionando. Isso foi uma medida bem interessante que deu muito certo. Mas transportar para a realidade brasileira não é tão simples, envolve também entender quais são as nuances que tornariam isso factível ou não na vida real. Lorena, quer comentar como é que a gente resolve esse problema se alguém se infectar? Porque o que eu acho que pode acontecer, tá? Aqui uma visão. A gente pode até reabrir escolas, mas e aqui eu concordo muito com o que o pessoal no chat está falando. A gente está em cenário de 1.300, 1.200 óbitos por dia, com uma pandemia que está iniciando uma terceira onda. Isso a nível Brasil. A gente tem várias ondas diferentes em cada cidade. Poxa, a gente, beleza, reabre escola, mas passou 2, 3 semanas, aparece um aluno infectado, e a gente sabe que a Covid aparece um infectado, você já tem 5, 6 ali que estão com vírus também. Como é que fica nessa situação? Então, primeiro, eu vou reforçar uma questão sobre a testagem, que eu acho super importante. E o ideal e o que está acontecendo. O ideal seria que a gente tivesse um programa de testagem integrado e inserido pensando na reabertura das escolas e que houvesse alguma parceria para pensar assim, como isso vai funcionar na prática, como a gente pode implementar, porque a gente pensar que para cada pessoa que testa positivo, teríamos que rastrear todos os contatos e testar essas pessoas. Então, a gente ter um caso não é só esse problema, esse primeiro caso, é pensar na estratégia para identificar o surto e conseguir diagnosticar e isolar essas pessoas, e pensando também que algumas vezes o teste, dependendo de quando foi o contato, não vamos ainda poder detectar a infecção e temos que, nesse momento, ainda ficar em isolamento. Não podemos sair de casa só porque deu negativo o teste, se testamos muito cedo desde a suspeita da infecção. Mas eu quero reforçar uma questão que eu acho que volta a uma pergunta no início. Vocês falaram sobre financiamento. Olha que complexo que a gente está falando sobre as escolas. Já temos um problema o investimento na saúde pública, em todos os problemas que tiveram nessas escolas antes da pandemia. Agora a gente está falando de que, além de abrir as escolas e elas começar a ensinar presencial, elas também estão procurando ensinar de uma forma híbrida, mantendo muitas vezes atividades remotas também. Elas têm problemas agora de ter que ser vigilância epidemiológica e rastrear contatos e testar. Elas têm que pensar sobre a saúde mental das crianças e dos funcionários e os professores, porque a saúde mental de todos esses grupos são importantes.
e tem que pensar também na questão da nutrição, outras questões. Então, quantas responsabilidades a gente está adicionando novas às escolas em uma pandemia e isso é realista? Ou isso deveria ser conversado e discutido assim? Para reabrir uma escola, precisa ter parcerias, ter colaboração, integração das políticas públicas para dar certo às reaberturas. E a comunidade, claro, é parte disso, mas eu acho que essa é uma questão primeiro para reforçar. Agora, sobre os bolsões, eu volto a essa questão que discuti antes. Mesmo procurando fazer um protocolo muito estricto, onde você minimiza os contatos, os estudos internacionais mostram que os grupos dos adolescentes não aderem a esses bolsões, porque meu namorado não está no bolsão, ninguém combinou comigo no bolsão que eu tenho que ser sorteado, e eu quero ver o meu namorado. Então a gente tem que pensar no problema de que nos adolescentes isolar e minimizar os contatos é muito mais difícil do que em crianças pequenas. Por isso que em alguns dos planos que não estão disponíveis e que a gente não tem acesso público para olhar eles, a gente deveria estar pensando se tem uma estratégia de dizer, primeiro a prioridade é abrir o ensino primário, o ensino fundamental. A gente vai ver essa experiência, estudar, ver o que acontece, depois abrir, ir aumentando as faixas, estudando, aprendendo, melhorando a resposta. É importante para pensar, porque esses grupos de faixas etárias mais jovens, você consegue minimizar os contatos de uma forma diferente que na adolescentes. Então, poderia ser algo para ser estudado.